Igreja da Paz de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, né? Mais uma noite. Hoje estamos aqui para aprender com o Senhor. Nós estamos no livro de Juízes, no capítulo 13, amém? Juízes, capítulo 13, onde o título diz assim: Servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Ah, não é 13 não, 14. O 13 nós falamos a semana passada. Vocês recordam um pouquinho do 13? Né? A Bíblia fala que um homem de Zorá, que chamava Manoá, ele e a sua mulher era estéril, não podia ter filho. A Bíblia fala que um anjo apareceu para ela, prometeu para ela que ela teria um filho e que ele seria um filho separado para o Senhor. Ele seria nazireu desde o ventre da sua mãe. Aí o nazireado ele fala, né, que não poderia tomar bebida forte, nem vinho, não poderia passar navalha na cabeça, tinha que ser separado do Senhor, não poderia tocar em nenhum, né, animal morto, porque seria separado, né, nem como as coisas imundas, né. Então o Senhor lhe deu ali tudo que o filho, né, de Manoá, com a sua esposa, não poderia fazer. E aí a Bíblia fala que ele pediu para que o anjo confirmasse. E a Bíblia fala que o anjo retornou, confirmou aquilo que a esposa tinha falado. Ele ofereceu um sacrifício para o Senhor. E ali ele reconheceu que era Deus, achou que ia morrer, né? Porque era o próprio Jesus Cristo, né? O anjo com letra maiúscula que apareceu para ele. Aí agora a gente vai entrar no 14, que é o casamento de Sansão. Aí a Bíblia diz assim, primeiro versículo: E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então a gente vê que o Senhor ele prometeu para Manoá e sua esposa um filho, e esse filho nasceu, cresceu, se tornou um jovem. E ali a Bíblia fala que ele desceu para a cidade de Tina. Essa cidade de Tina era uma cidade que fazia fronteira com Judá, mas já pertencia aos cananeus, aos filisteus. E ele passeando por esse lugar, ele viu uma mulher e ali ele se encantou. E aí o Senhor falava muito forte ao meu coração. Sansão decidiu dar uma passeada no território do inimigo. Essa foi a intenção do coração dele. Vou sair do meio da minha parentela, do meio da minha cidade, do meio do meu povo, e vou dar uma visitadinha no território inimigo. Chegou lá, olhou, viu uma moça jovem e falou o quê? Que ela agradou aos seus olhos. Então, o Senhor ele deixa lições muito importantes para nós aqui. Que muitas vezes a gente quer dar uma passeadinha lá no mundo e a gente encontra coisas que nos agradam aos nossos olhos. E aí a gente não quer voltar mais. E aí, essas coisas que agradam aos nossos olhos são coisas que são contra a vontade de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, volta ao livro, Deuteronômio capítulo 7. Olha o que diz capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus,
7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Qual é a ordenança do Senhor quando eles entrassem na terra prometida? Que eles não viessem a se aparentar com as filhas daquele lugar, e que não viessem a também os seus filhos se aparentar, nem dessem as suas filhas em casamento, e nem os seus filhos pegariam mulheres daquele lugar para se aparentar. Por quê? Porque elas poderiam persuadir o seu coração e fazer ele seguir os outros deuses. Então Deus no passado já tinha dado uma ordem. O Senhor nosso Deus, ele não muda. O que ele decretou que é certo para nós é certo. Por mais que aos nossos olhos pareça ser uma coisa boa, não é. Porque Deus já decretou no passado que seria certo e que não seria. Então muitas vezes isso acontece conosco. A gente sai, vai dar uma voltinha no mundo, e lá a gente olha e cobiça coisas que não agradam ao Senhor. Ele sabia os mandamentos do Senhor, porque o pai dele era crente, a mãe dele era crente. Eles conheciam quem era Deus. Até quando o anjo apareceu, que ele ofereceu o holocausto, e o anjo tocou no holocausto e subiu a fumaça, e o anjo subiu com a fumaça, ele falou: vou morrer, o próprio Deus apareceu para mim. Então ele conhecia quem era Deus, eles seguiam o Deus verdadeiro, e Deus foi ali e mostrou para Sansão, através dessa atitude. A própria mãe dele, a gente vê aqui no versículo 3, que a própria mãe e o pai falou: filho, não tem nenhuma das suas irmãs aqui, da sua terra, nada por aqui, que você se encante, que você queira casar. Você vai querer casar com uma pessoa lá da terra que Deus falou para a gente não se misturar com elas. Era exatamente isso que ele estava falando. Voltando aqui, vamos continuar. No 4. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Na minha Bíblia, a interpretação desse versículo diz assim, o Senhor não aprovou a decisão de Sansão de quebrar a lei, porém ele usou esta circunstância para os seus próprios propósitos e glória. Deus, ele não aprovou que Sansão foi lá e quebrou o mandamento do Senhor, mas Deus permitiu porque ele tinha propósito naquilo. A gente foi lendo todo o livro de Juízes, a gente vê que sempre assim, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, clamou ao Senhor, Deus vai lá, levanta um juiz para libertar. Só que esses juízes geralmente eram comandados por Deus. Só que Sansão, ele deu um passo maior que a perna. Por quê? Porque quando Manoá soube que o filho dele nasceria, sabia que já era para livrar os filisteus. Lembra a promessa do anjo? Falou: porque o seu filho vai ser forte, vai ser valente, vai ser separado do Senhor, e ele vai lutar contra os filisteus. Só que aí o que Sansão fez? Ele ultrapassou a vontade do Senhor. A partir do momento que a gente quebra uma ordem do Senhor sobre as nossas vidas, nós vamos colher as consequências. Então aqui o Senhor não se agradou daquilo que ele fez, mas ele usou para o seu propósito. Aí iria machucar Sansão, nós conhecemos a história assim. Essa mulher também, sim. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra dele para ser cumprida. E a palavra dele vai ser cumprida de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo em santidade, estamos vivendo em obediência, as bênçãos do Senhor vai gerar as nossas vitórias. Agora, se a gente está em desobediência, muitas vezes aquilo que o Senhor determinou vai acontecer, mas não da maneira que a gente quer, e nem vai nos agradar, porque nós estamos na desobediência, mas a vontade do Senhor será cumprida. Então a gente precisa entender que quando nós obedecemos, bênçãos virão. Quando nós desobedecemos, a ira do Senhor virá sobre a nossa vida.
de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Porque a palavra do Senhor, o projeto do Senhor, os propósitos do Senhor vai se cumprir. Quem nós andamos em obediência ou desobediência vai cumprir. Aqui a gente vê muito bem isso. Conforme eu vou ler agora, vocês vão entender mais. Ó. No 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como que fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente vê que a mãe e o pai dele estavam andando na frente, provavelmente, e Sansão atrás, ou o contrário. Sansão, ele matou um leão e ele não deixou que a mãe dele ficasse sabendo daquele ocorrido. Então, aqui ele diz bem claro que ele omitiu da mãe e do pai aquilo que ele havia feito. Por quê? Eu não sei se é porque ele não poderia estar matando um animal, porque aí ele estaria tocando em algo morto. Eu não sei qual foi a intenção do coração de Sansão nessa instrução aqui. Mas a gente entende uma coisa, que a Bíblia deixa bem claro. Ele escondeu dos pais aquilo que ele fez. Então ele já estava vivendo uma vida de mentiras, de pecado, de alguma coisa errada, porque se fosse uma coisa certa, que mal faria ele contar para a mãe e para o pai dele? Por que ele escondeu da mãe e do pai? Então algo tinha. No 6, né? Não, no 7. E desceu e falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. Então eles foram até a mulher, falou, e Sansão se agradou ainda mais dela. No 8. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, ou seja, para casar com ela. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele. E comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. De novo, Sansão aqui omitindo da mãe e do pai que ele havia feito algo que não agradava a Deus. Por quê? Quando ele nasceu, ele tinha que ser separado, nazireu. Ele não podia tocar em animal morto. Então, a partir do momento que ele pega o mel do leão, o animal estava morto. Então, ele infringiu ali uma das leis que Deus tinha deixado para ele. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Muitas vezes Deus ele pede coisas para nós e nós não entendemos. Mas é um particular do Senhor conosco. O particular de Deus com Sansão é que Deus daria muita força para ele. Mas ele, em toda a vida dele, ele ia ter que se abster. Ele não podia tomar nada de bebida forte, nada com álcool. Ele não poderia cortar o cabelo e não poderia tocar em coisa imunda. Então, coisa imunda para eles eram coisas que já haviam morrido, né? Tocar em defunto, tocar em animal morto, ele não poderia tocar. Então, a gente vê que Sansão, ele foi errando várias vezes. E a gente entende que mesmo ele tendo errado a primeira vez, que ele foi no terreno lá na terra dos filisteus e viu a moça, se agradou e pediu para o pai ir lá para poder fazer o casamento, para poder dar os dons lá, os dotes, né? Sei lá como que era naquela época, porque ele pediu, obrigou a mãe e o pai a ir lá. Aí pelo caminho ele já matou o leão. Então a gente vê que foi uma sequência de erros. Mas Sansão foi errando e o Espírito Santo continuou com ele. Ele foi errando e o Espírito Santo continuou com ele. Por quê? Porque a gente entende que não é da primeira vez que a gente erra que o Senhor se aparta de nós. O Senhor ele vai nos dando chance. O Senhor ele vai nos sustentando, vai continuando. Filho, eu ainda continuo contigo, mas se ajeita aí, tá tudo errado. Quantas vezes será que Sansão ouviu de Deus que ele estava fazendo as coisas erradas? Ele estava escondendo do pai e da mãe. A gente vê aqui por várias vezes ele falar, o pai e a mãe não sabia, mas só quem tudo vê estava vendo. Então, jovens, não adianta esconder do pai e da mãe, porque o nosso Deus que está no céu está vendo as coisas que a gente faz de errado. E um dia vai ter consequência, porque toda desobediência tem consequência.
A obediência gera bênção, mas a desobediência gera consequências graves sobre a nossa vida. Então, aquilo que poderia ser bênção para as nossas vidas pode se tornar maldição, porque a ira do Senhor pode vir sobre as nossas vidas. Voltando aqui, ó, no 9. Os pais para comer do mel também, né? Até os pais. Isso, induziu o pai. Mas assim, o que eu entendo? Que os pais não eram separados. Provavelmente. O povo de Deus naquela época era proibido tocar em algo morto. Mas na verdade o mel não era morto, né? Mas estava em. Na verdade, o que eu acredito? Que ele, para pegar no mel, ele teve que tocar no leão morto, né? Ele levou, ou seja, às vezes, alguns erros que é cometido fora, acaba cometido em casa. Em conflito. E às vezes, mesmo a pessoa sendo enganada em erros, porque provavelmente Sansão, por ser filho único, poderia ser mimado até demais, né? Porque creio também que foi na velhice, né? Porque ela já deveria estar tentando há muito tempo, era estéril, né? Vamos agora no 9. 10. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. A minha Bíblia, aqui no estudo que tem aqui embaixo, fala assim que os pais de Sansão voltou para sua terra. Nesse versículo quer dizer isso. E ali Sansão ele ficou dando uma festa, que era a festa do casamento dele. Os historiadores, pesquisadores, teólogos falam que nesse banquete que ele fez, que provavelmente ali ele também pecou contra o Senhor. A Bíblia não deixa isso claro, mas se vocês ouvirem, tem um fundo aí de pesquisa de teólogos que falam que esse banquete que ele deu também tinha vinho, tinha bebida forte, provavelmente ele também... Porque assim, igreja, ó, vamos falar por nós. Se nós estamos dentro da igreja, a gente vai dar uma festa, a gente vai dar cerveja? Não. Mas se nós estamos lá no mundo e vamos fazer uma festa para o mundo, a gente vai dar cerveja? Sim. Se a gente está no mundo, sim. Se nós estamos no mundo, sim. Sansão ele já não estava mais tendo a visão de Deus aqui. Porque tudo que era errado ele estava já praticando. Ele já estava tocando nos animais mortos, ele já estava escondendo as coisas dos seus pais, ele já tinha se aliançado com, querendo se aliançar com uma mulher do mundo. Um abismo puxou para abismo. Um abismo. Então, por isso que fala assim que os pais voltaram para casa e aí ele fez um banquete. Então, como ele já estava escondendo as outras coisas dos pais, pode ser que por isso que os pais foram para casa, ele fez um banquete para poder fazer ali o casamento. Aí você imagina, ele querendo agradar os irmãos da noiva, o pai da noiva, como será que ele agiu? Entendeu? Então, por isso que eles falam que realmente é isso que o presbítero falou. Um abismo vai levando a outro, né? No 11. E sucedeu que, como ouvissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Então, aqui ele fala que tinham 30 pessoas ali nessa festa de casamento. No 12 diz assim: Disse-lhe, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas, do casamento, me declarar e descobrir, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Então ele vai ali no auge do seu casamento, faz uma brincadeira sem graça. Porque ele fala assim que vai falar um enigma e pede para que aquele povo daquela cidade venha descobrir o enigma dele. Se o povo descobrir o enigma, que ele daria 30 lençóis, que seriam tipo 30 cobertas, e essas vestes seriam vestes de festas, né? A tradução do original fala que eram roupas, não era qualquer roupa, não era qualquer roupa que eles usavam, eram roupas de festa. E aí ele fala no 13, e se me não puderes declarar, vos me darei a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de veste. Então ele faz ali um enigma. Vou te falar uma coisa, se vocês acertarem, eu dou as roupas para vocês. Mas se vocês errarem, vocês vão me dar a roupa. E aí, eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então eles concordaram, no auge do banquete, a dar prosseguimento nisso aqui que ele estava falando. Então lhes disse:
Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então, ele só falou isso, né? Que do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Era uma coisa muito difícil para alguém entender, porque só ele sabia, porque ele tinha pego o mel do leão, né? Que é do forte, saiu doçura, né? E saiu, daquele que come, saiu comida, porque ele mesmo se alimentou do mel. Aí no 15, aí fala que, né, em 3 dias eles não puderam declarar o enigma. No 15, e sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? Tipo assim, Sansão nos trouxe aqui, deu a festa de banquete, não fez esse enigma. Eu acredito que era uma coisa que eles tinham que ir além, por causa de honra, de orgulho, de homem, né? Aí ele fala assim, aí você traz o teu marido para cá, ele faz um enigma pra gente, e ainda quer que agora a gente não adivinha, ele ainda quer pegar nossas coisas, né? As vestes, as 30 mudas de lençol, as 30 mudas de veste, ele ainda quer pegar de nós as nossas coisas. Aí eles ainda falam, se você não conseguir tirar dele o que é esse enigma, pra gente não precisar dar essas coisas, né? A gente vai colocar fogo na sua casa e na casa do teu pai. Então, você vê que os filisteus não eram pessoas para você estar fazendo aliança. Não eram pessoas de boa índole, né? E a gente sabe por quê. Porque por que Deus levanta Sansão? Porque os filisteus já estavam oprimindo a Israel, quantos anos que eu li no começo? Por 40 anos. Só 40 anos, gente, no 13, versículo 1. Por 40 anos os filisteus estavam oprimindo Israel, fazendo eles pagar imposto, tudo que eles produziam era dado para o povo, né, dos filisteus, e agora aqui Sansão brincando com eles, né? No 16, é o 16? 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, dele quem? Sansão, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declarastes a mim. E ele lhe disse, eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei, e declararia a ti? Então Sansão vai lá e fala para ele. Fez uma cena, chorou para ele, falou que ele não amava ela, porque se ele amasse ela, ele contaria qual que era o enigma. E ele vai lá e ainda fala, olha, eu não contei nem para o meu pai, nem para a minha mãe. Ele iria falar para você? Essa foi a pergunta dele, né? Aí no 17, e chorou de novo, ó. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas do casamento. Então você imagina, você casando com uma mulher chorando na sua orelha o dia todo. Por quê? Não era planos de Deus dele se relacionar com mulher filisteia. E Deus estava permitindo ele colher ali aquilo que ele plantou. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Ou seja, se vocês não tivessem pedido para minha esposa, é isso que Sansão quis dizer, vocês nunca iam saber qual é o meu enigma. No 19, então o Espírito do Senhor, olha lá, trabalhando de novo sobre a vida de Sansão, tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, e matou deles 30 homens, e tomou suas vestes, e deu as mudas vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. Então, olha isso aqui, igreja. Sansão, perturbado da cabeça, foi lá, matou esses asquelonitas, que eu não estudei, igreja, não sei, mas eu acredito não, com certeza, era um povo filisteu, ou seja, matou o próprio povo deles, né, de uma outra aldeia,
para poder pegar as vestes e levar para ele. Tipo assim, vocês não fizeram de má fé, não persuadiu a minha esposa e ela não deu enigma? Então eu vou pegar as vestes também do teu povo. Nossa, gente, que guerra virou isso aqui, né? Tudo permissão do Senhor, porque diz que o Senhor deu forças para Sansão, para ele fazer essa proeza. Por quê? Qual era a intenção do Senhor? Matar os filisteus. Sansão estava fazendo? Estava. Mesmo no erro, os propósitos do Senhor estavam sendo cumpridos naquele lugar. Estou no 20. E a mulher de Sansão foi dado ao seu companheiro que o acompanhava. Aí o que aconteceu? Eu estava lendo sobre o casamento desse povo, eles falam que é árabe, né? O casamento de Sansão era assim, ele fez os 7 dias de casamento, e aí depois ele voltava, ficava na sua casa, e de tempos em tempos ele subia para ficar com a esposa, porque a esposa não saía da casa do pai. O casamento dos árabes era assim, não era que ia lá, igual quem foi o Isaac, que foi lá, né? Que o moço foi lá, pegou a moça dos tios lá de Labão, de Abraão. Aí trouxe ela com ele e ele ficou morando. O povo israelita era assim. Agora o povo árabe já não. A mulher continuava morando com o pai e o marido continuava morando com a sua família. De tempos em tempos ele subia para ver a esposa. Então quando fala aqui, que ele desceu para o seu pai, porém acendeu-se a sua ira, né, a ira de Sansão, e subiu à casa de seu pai. Ou seja, ele voltou para a casa do seu pai. E aí no 20 fala, e a mulher de Sansão foi dada ao companheiro que o acompanhava. Ou seja, aqui vai falar no 15, e aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse, entrarei na câmara a minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. Então o próprio pai da mulher de Sansão deu ela para outro homem que era um companheiro de Sansão. Que loucura, né? E aí, no tempo do trigo, depois de alguns dias somente, na cega do trigo, Sansão foi lá ver a sua mulher e levou até um cabrito. E aí pensou com ele no coração dele, entrarei na câmara minha mulher. Ou seja, vou lá, vou ficar com a minha esposa, né? Aqui. Mas aí chegou lá, o que o pai dele falou? Porém o pai dela não o deixou entrar, porque disse o seu pai, por certo dizia eu que de todo a aborrecia. Ou seja, esse aborrecia, se a gente for ler alguns livros anteriores, fala que todo o processo de divórcio se falava aborrecia, né? Até tem uma referência aqui que eu li, que fala sobre o aborrecer. Aborrecer é divórcio. Fala assim, se um esposo casou com uma mulher, né, e essa mulher, ele não gostou dela, aconteceu algo, ele a aborrecia, e aí dava uma carta para ela e ela voltava para a família dos seus pais. Então a Bíblia tem essa instrução também aqui falando sobre divórcio. Então toda vez quando fala assim de casal, de aborrecer, significa que deu essa carta de divórcio. Então é como se o pai da menina tivesse falado assim, vocês a partir de hoje, né, já me aborreceu, já dei ela para outro homem e já casou com outro homem. Por quê? Por quê? Por causa da guerra, né? Porque o pai teve visão, né? Porque viu que Davi ia sair muita morte. Se Sansão continuasse indo lá, continuasse apontando o povo do Filisteu, por quê? Porque ele não era daquele lugar. Sansão, ele era um judeu. Ele era o povo escolhido de Deus. Ele era um juiz. O Espírito Santo estava sobre ele. Então, ele não ia nunca se encaixar lá no mundo. Ele nunca ia se encaixar junto com o povo filisteu. Eles iam viver esse pé de guerra. E o pai da moça, sabendo disso, deu para outro companheiro e deu a carta de divórcio para Sansão. Aí continua no 2. De sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então, o pai ofereceu a outra irmã para ele. Então, o negócio aqui ficou bem complicado, né? O que eu creio, igreja? Para o pai chegar a fazer isso, é porque aqueles homens daquela cidade já devem ter falado assim, já que Sansão já matou 30 dos nossos, não dá mais a mulher para ele. Se der, a gente mata você e a mulher. Entendeu? Porque eles queriam se vingar de Sansão, né?
de todo jeito. Porque Sansão ali era uma pedra no sapato deles. Eles queriam destruir Sansão. Por quê? Porque Sansão ele era um homem forte e ele também não tinha nada que ir, né, fazer lá na terra do inimigo, se juntar com quem Deus não tinha permitido. Continuando, no 3. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então Sansão vai lá, abre a sua boca e fala: ó, eu inocente sou, vocês, né, tipo assim, me deram uma carta de divórcio da minha esposa, então se vier algum mal sobre a vida de vocês, eu sou inocente, porque eu não fiz nada para que viesse agora o que vai vir sobre a vida de vocês. É como se você estivesse falando assim: ó, o mal vai vir, mas eu vou ser inocente, eu não vou estar fazendo, né? Eu vou estar fazendo para retribuir aquilo que vocês fizeram de errado comigo. E aí foi Sansão, no 4, tomou 300 raposas e tomando tições as virou cauda a cauda e lhe pôs um tição no meio de cada 2 caudas, né? Então, alguns falam que eles amarraram a cauda ele amarrou a cauda da raposa e colocou fogo, né? E aí ele lançou ela aqui, ó, e largou na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Ou seja, ele pegou 300 raposas, amarrou uma na outra, tacou fogo no rabo, no rabinho da raposa e jogou no terreno do inimigo. Ou seja, queimou tudo que eles tinham. Imagina. Então disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu. Não dá nem para comentar nada agora, né? Então lhes disse Sansão: assim o haveis de fazer, pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. Aqui é o que Sansão está falando, né? Então disse Sansão: assim o haveis de fazer. Haveis de fazer, né? Assim, acho que ele está questionando aqui, né? Assim vocês haviam de fazer, porque eu me vinguei de vocês. Aí ele falou: então agora eu cessarei. Mas agora também já tinha tudo, né? E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Na verdade, aqui virou uma guerra, né? Sansão, aqui no 8, a gente entende que ele feriu com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Ele se vingou. Então, ele se vingou daqueles, né, que havia matado a sua esposa a fogo. E aí ele desce, né, e acampou nessa cidade chamada Leí. E disseram os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então os homens de Judá foram para essa cidade de Leí. Chegando lá, os homens daquela cidade falam: por que vocês sobem contra nós? Ele fala: não, a gente não veio contra vocês, a gente veio pegar Sansão e amarrar Sansão. Aí no 11 fala: então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhe disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhe fiz a eles. E disseram: descemos para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis? E eles lhe falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-me com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Então eles foram até onde Sansão estava, né? E aí ele fez o povo lá declarar que eles não iriam matar o povo de Judá, a Sansão. O povo de Judá, né, declarou, falou: não, a gente não vai te matar, a gente só vai te amarrar e te dar para o inimigo. Porque a gente está em paz aqui, sendo, né, clamando a Deus para que nos livre, você vai lá e põe mais esse povo em guerra conosco do que já está. Pastor, é só uma acrescentação. Eu entendi que
Sansão, ele foi escolhido para libertar o povo. Só que ele era imaturo. Porque Deus usava ele para uma algo maior, mas ele usava o que Deus dava para ele mesmo. Ele queria se vingar, ele queria fazer aquilo que era dos olhos carnal dele, não do poder de Deus. Ele não estava conectado com aquilo que Deus queria, ele estava conectado com o prazer dele. E você vê que Deus mesmo assim usava com paixão. Aí Deus quis dizer assim, a gente precisa ser maduro para entender a vontade de Deus. Exatamente. Porque senão a gente vai acontecer a mesma coisa com o Sansão, entendeu? Você lembra de Jefté? Você lembra de Jefté? Em tudo que Jefté ia fazer, ele consultava a Deus. Você viu que ele orava, ele questionava, ele foi lá, mandou carta, e sempre orando a Deus, buscando a Deus, em tudo que ele ia fazer. Então, aí a gente vê aqui uma pessoa totalmente andando segundo a sua vontade. Em nenhum momento ele falando com Deus, orando a Deus, pedindo uma direção para as coisas que ele veio a fazer. Nada. Nem depois que ele errou, casando com a mulher errada, que mataram ela, a gente não vê ele orando a Deus e pedindo. Ele mesmo foi lá, se vingou do jeito dele, fez as coisas do jeito dele, como ele achou que era certo. Né? E não pediu para Deus nenhuma orientação. Aí aqui a gente vê que o povo de Judá foi lá, pegou ele e amarrou ele para levar ele para os filisteus. Agora é no 14, né? E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então a gente vê que ele foi lá, permitiu ser amarrado, e aí quando chegou de frente para os filisteus, aquilo era como se fosse uma linha, né? Eles falam que ele abriu, destruiu aquilo, porque o Espírito Santo novamente foi ali e conduziu a vida de Sansão, porque Deus ele tinha uma promessa sobre a vida dele, que ele derrotaria os filisteus. Mas Sansão em nenhum momento pediu para Deus a direção de como seria. E aí a gente vê aqui que mais uma vez Sansão fez o que era errado perante os olhos do Senhor, perante aquilo que a mãe dele havia falado para ele, instruído ele desde pequeno, que era não tocar nenhum animal morto. Então ele pegou essa queixada de jumento, né? Então ele pegou com essa queixada de jumento e matou 1000 homens. Né? Então, com uma coisa que Deus pediu para ele não fazer, ele fez e matou 1000 filisteus. Então é complicado, igreja. No 17, aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada na sua mão e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Aqui a gente vê, né, que a gente encontrou uma vez que Sansão clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor quando ele estava com sede, que ele achou que ele ia morrer de sede. Aí Deus foi lá e fez brotar água dessa caverna para que ele viesse a tomar e viesse a beber a água. Então, é complicado, igreja. Complicado. Eu quero que vocês estudem bem essa passagem em casa, que ela tem muita coisa, né, para acrescentar aos nossos corações. A gente entende que realmente, né, o Senhor ele tem propósitos nas nossas vidas, mas como que nós vamos cumprir, né? Tinha uma irmã ontem falando para mim, como que eu sei qual é o meu chamado, como eu sei qual é o dom que Deus vai me dar. Então ela estava toda duvidosa, né? Eu falei para ela assim, o começo é difícil, a gente não sabe mesmo o nosso chamado. Mas a gente tem que entender uma coisa, lendo essa passagem hoje, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Nós iremos cumprir, segundo a vontade de Deus, mas sendo gente desobediente ou não. Se a gente for obediente, as coisas irão acontecer como aconteceu para os nossos irmãos do passado, e eles concluíram aquilo que Deus queria e foram abençoados. Mas Sansão, ele não obedeceu a Deus.
em tudo que Deus havia pedido, ele foi desobediente. E a gente já sabe do resuminho do final, então a gente sabe que a queda dele foi muito grande. Então que a gente fique apercebido, nós temos um chamado, nós temos um propósito. E que a gente venha servir ao Senhor no nosso chamado com obediência. Vai ter um dia que nós vamos, né? Aquele que tem dúvida do seu chamado, que o Senhor um dia vai esclarecer o que é. E quando o Senhor esclarecer, ou não esclarecendo, viva em obediência. Viva em obediência. Porque o dia que o Senhor falar assim, ó, o seu chamado é esse, você vai fazer com perfeição, porque você já está na obediência. Porque a palavra dele, a vontade dele irá se cumprir. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. Para que isso aconteça, o mundo vai piorar. Mas coitado daqueles que vão ser usados para que o mundo piore. Não é verdade? A Sodoma e Gomorra, o cheiro da podridão daquele lugar chegou às narinas do Senhor. E o Senhor desceu com a sua ira. Então, por causa daquele povo que não ouviu Deus, que viveu em desobediência, a ira do Senhor caiu sobre aquele lugar. E nos dias de hoje vai ser a mesma coisa. Né? Então, que a gente não venha a ser esse que vai ser derramada a ira do Senhor. Né? Sobre a vida daqueles que estiverem aqui. Porque a ira do Senhor virá. Se não estiver igual ou pior do que no tempo de Sodoma, né? Oi? Nos dias de hoje, se não estiver igual ou pior do que no tempo de Sodoma. Então, a ira do Senhor está prestes a abrir. E a gente tem que se preparar. Exatamente. Se posicionar para sair e não cair sobre nós. Sem a mão dele sem Deus. Viver em obediência, né? Então vamos parar por aqui, igreja, porque só falta 4 minutinhos para terminar o horário. Porque o 16, se a gente começar, não vai dar tempo da gente terminar. Aí fica o 16 para o próximo